Pessoal ligado no Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Projeto Motor, a nossa primeira edição de 2019. Afinal, é agora que a temporada começa a pegar embalo, né? Claro que a gente já teve algumas competições já neste ano de 2019, a Fórmula E não parou, já tivemos 24 horas de Daytona, a NASCAR também está começando agora, mas pra gente aqui no Projeto Motor, a Fórmula 1 é que chama mais atenção, então é agora que as coisas começam a se movimentar. Então nós vamos fazer aqui uma análise sobre os pontos interessantes que essa temporada promete trazer, porque a Fórmula 1 e as suas principais categorias de base deixam aí algumas pontas soltas, algumas coisas que vale a pena ficar de olho. Eu sou o Bruno Ferreira, tenho a companhia do Lucas Santoc, o meu parceiro de Projeto Motor, e mais uma vez, né, Lucas, a gente tá em boa companhia, né? É isso aí, Bruno, galera que sempre acompanha aqui o Projeto Motor, seja no site, no YouTube, nas redes sociais e aqui no podcast. Nessa edição nós temos um convidado, mais uma vez, especial, que é o jornalista Lito Cavalcante, com longa estrada. Ele vai contar um pouquinho pra gente também das várias que ele já fez, né? Mas é super conhecido pelas 2 décadas aí de Sport TV, participando das transmissões de Fórmula 1, correspondente de várias revistas internacionais. Então, antes de mais nada, queria dar as boas-vindas para o Lito e agradecer por estar participando aqui desse podcast, o primeiro podcast de 2019 do Projeto Motor, Lito. Obrigado por estar atendido o nosso convite. Oi, Lucas. Oi, Bruno. Eu que agradeço. Muito legal. Obrigado até pela deferência de estar aí participando do podcast de abertura dessa temporada. Muito legal. Estou muito alegre de estar aqui com vocês. É isso aí, Lito. Eu também te agradeço pela presença, né? Você que agora está se aventurando aí pelo mundo dos podcasts, né? Você lançou seu podcast aí faz pouco tempo, então deixa pra galera aí o recado, como que eles podem acompanhar seu trabalho em 2019. Estou me aventurando nesse mundo novo, né? Para mim, que sou do tempo da carburação, a injeção eletrônica já me assustou. Imagina agora conviver com esse mundo cibernético, né? Eu comecei com máquina de escrever, telex, essas coisas. Estou entrando assim no podcast, incentivado pelo meu amigo Cássio Politi. O Cássio é Hall of Fame lá em Cleveland. Cleveland é a meca do podcast, né? Dos conteúdos. Ele é Hall of Fame lá, a gente conversando. Ele me falou, pô, Lito, vamos fazer um podcast. Eu falei, se você me levar pela mão, porque eu não sei nem ligar um gravador, claro, exagerando, ligar eu sei, descarregar eu já não sei, mas é essa história. Um dia eu aprendo. E começamos, e está sendo muito gratificante, muito legal. O Cássio não é um cabeça de gasolina, apesar de ele ser um apaixonado por automobilismo, é um cara muito inteligente, então ele levanta a bola para fazer as perguntas lógicas, e tem sido legal, tem agradado bastante. Quem quiser achar, nós estamos no Spotify, estamos no Spreaker, estamos em tudo que é lugar. E tem no meu site também, que é o que você quiser ver. Meu site é, logicamente, litocavalcante.com.br, e o nome é Podcast do Lito Cavalcante. Entra lá no Spotify, entra em qualquer desses agregadores, procura lá Lito Cavalcante, que vai aparecer. Ontem foi lançado. A gente vai ao ar, a gente disponibiliza toda quarta-feira, por volta de 11 da manhã, 11h05, 11h10, depende, logicamente, desses mistérios da cibernética, aí atrasa uns 5 minutos, mas quando atrasa não é mais do que isso, pelo menos não foi até agora. Mas muito legal, eu estou curtindo muito, estou achando muito legal. Maravilha! Pessoal, vamos começar então falando sobre Fórmula 1, primeiro sobre as mudanças de regulamento para 2019, né? Não são lá mudanças extremamente drásticas, a Fórmula 1 até já teve, em anos relativamente recentes, mudanças que tiveram um impacto muito maior, mas ainda assim são alguns ajustes que têm certo peso, né? Para quem não está muito por dentro, a gente já explicou lá em detalhes lá no site, mas são mudanças nas asas dianteira e traseira e nos dutos de freio, né? Com aquele objetivo de diminuir turbulência e permitir que um carro siga o da frente perdendo o mínimo de rendimento possível. Lito, eu queria saber qual que é a análise que você faz, porque desde já existe um certo ceticismo, né? Primeiro, se a regra era necessária, e segundo, se a mudança vai trazer os resultados que se propõe. Você acha que foi uma medida válida e necessária para a Fórmula 1? Olha, Bruno, eu também sou um dos que estou esperando, das pessoas que estão esperando com certa ansiedade e sem ter uma resposta para essa pergunta. Eu acho que ninguém tem. Como você já falou, foi uma imposição da FIA. Uma imposição que eu reputo até extemporânea, porque você chega num fim de temporada, você tem de 10 equipes, 7 lutando com problemas financeiros, e você impor uma modificação que está orçada em 15 milhões de libras, que dá algo como 19 milhões e
200 mil dólares no fim de um ano difícil é bem complicado. Então, vamos ver se isso vai ou não funcionar. Eu acredito que, pelo menos em algum pequeno grau, funcione sim, porque na configuração que estava o ano passado, em curva de terceira marcha, quer dizer, um carro de Fórmula 1 você tem 8 marchas, curva de terceira marcha são curvas lentas. O carro de trás não conseguia seguir o da frente de perto. Ele perdia tanta pressão aerodinâmica que o piloto que vinha atrás, que podia ser um Fernando Alonso, um Hamilton, um Verstappen, os mais habilidosos, não conseguiam fazer a curva. O carro não mantinha aderência suficiente para obedecer aos comandos do piloto. Se o piloto não comanda, se ele vira passageiro, amigo, daí para frente só entidade divina. Piloto não resolve mais. Então, em algum grau, isso deve funcionar. Agora, algum grau não vai ser suficiente para contestar, para a FIA enfrentar o coro de vaias que vem aí. Porque impor uma despesa dessas para você chegar a um resultado minimamente aceitável, ou talvez até não aceitável, é mais um furo na água da FIA. A FIA que é impositiva, ela não costuma ouvir. Ela alega motivo de segurança, ela tem sempre seus recursos legais para impor sua vontade, mas sempre se paga um preço por isso. E já começaram a pagar. Todos os ensaios em CFD, todos os ensaios de computador, todos os ensaios de simulador mostraram que o ganho vai ser muito, muito, muito pequeno. E aí quando você tem uma equipe como a Red Bull, que é uma equipe de peso, uma equipe forte, uma equipe que tem Max Verstappen, que tem Helmut Marko, que tem um patrocinador como a Red Bull, você tem alguém disposto a críticas e sem medo de fazer essas críticas como Christian Horner, a situação hoje da FIA é bem preocupante. Eu, se fosse o Ross Brown, estaria com dificuldade para conciliar o sono. E acho que o maior problema, né, Bruno e Lito, é que essas mudanças elas foram tomadas meio que ali no calor de uma discussão, né, não estavam previstas, né, e foram mudanças meio tomadas numa rapidez muito grande, e sendo que a gente já tem uma previsão de mais mudanças daqui 2 temporadas, né, em 2021. Então, por exemplo, é o que o Lito estava falando, esse custo todo que algumas equipes que não podem arcar com ele estão tendo agora, muitas delas vão ter que arcar de novo daqui 2 anos, né? E tem um agravante aí, Lucas, desculpa te interromper, mas só para completar o teu raciocínio. Elas são colocadas pela FIA como um primeiro passo, como um ensaio para as modificações de 2021. Tudo bem, se a FIA quer fazer as modificações, ela que faça. Agora, por que jogar esses 15 milhões de libras, essa despesa, na hora que está todo mundo já com as finanças exauridas, em cima das equipes? Aí é que a coisa fica feia para o lado da FIA. Pois é. Inclusive, logo depois que essas mudanças foram anunciadas, a FIA deu uma entrevista coletiva no GP da Espanha, né, uma prova que a gente estava até lá cobrindo em loco, com o Charlie Whiting, né, o diretor de provas, e o Nicolas Tombazis, né, que é uma espécie de diretor de assuntos técnicos de monopostos da FIA, né, e eles até justificaram a mudança na linha de que nós detectamos que a situação vai ficar pior e pior até chegar 2021. Então eles pensaram, olha, se a gente pode mudar, melhorar e evitar que piore até chegar 2021, por que a gente vai sacrificar 2019, 2020 em uma fórmula que a gente acha que não funciona, né? Então essa foi a justificativa que eles deram. O Lito até mencionou, né, a Red Bull, né, o Helmut Marko e o pessoal da Red Bull já falaram, né, desses 15 milhões que eles vão gastar a mais, e ainda por cima argumentando, né, não adianta nada você fazer esse tipo de mudança porque os engenheiros vão dar um jeito, eles vão dar um jeito de contornar essas limitações e os efeitos não vão ser práticos, né, não vai dar certo. Essa mudança, pelo menos, essa é a projeção que a Red Bull faz. Olha, não tem dúvida que a argumentação do Tombazis e do Whiting é correta. O que se discute não é o problema, é a solução deles. Impor a você a solução financeira do que é um problema meu. Você acha que isso está certo? Eu não acho. Pois é. Bom, é difícil ainda a gente saber ainda como que isso vai impactar tanto em dinâmica de corrida e como em relação de forças, né? Sempre que a gente tem ali uma mudança de regulamento, tem uma oportunidade de alguma equipe achar alguma coisa, mas nesse caso uma mudança um pouco menor, fica um pouco ainda difícil de saber os efeitos que isso vai ter. Mas pelas 2 equipes terem protagonizado a Fórmula 1 nas últimas 2 temporadas, a gente chega a 2019 já de olho em um duelo entre Ferrari e Mercedes, né? As equipes que chegam aí para essa temporada em momentos até meio que distintos, né? A Mercedes que aposta mais uma vez em instabilidade, né? Sem grandes mudanças, enquanto que
A Ferrari tem mudanças tanto na chefia, né, com a troca do Maurizio Arrivabene pelo Mattia Binotto, como no cockpit, né, o Leclerc chegando para fazer dupla com o Sebastian Vettel. Lito, como é que você vê então o momento dessas duas protagonistas da Fórmula 1 para essa temporada? Como é que você vê essa disputa se desenhando desde já? Eu vejo com plena vantagem da Mercedes. Por isso que você já citou a Mercedes apostando na continuidade, na estabilidade, numa estabilidade vital, crucial, que é a do comando, onde você tem o Toto Wolff, que é um cara, gostem ou não dele, ele é um cara perfeito para equilibrar a equipe. Então, ele tem pela frente um futuro previsível e conhecido. Você não pode dizer a mesma coisa da Ferrari, porque a Ferrari vai ter o Mattia Binotto, que a gente sabe que é um cara de extrema capacidade como diretor técnico. Mas diretor técnico é uma função de 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, a menos que o mês tenha 31 dias. E a mesma coisa se aplica ao cargo que puseram a ele. Então, ele vai precisar exercer uma função ou duas funções no tempo de uma só. Pode até ser que ele dê jeito, pode até ser que ele tenha staff técnico suficiente para suprir as horas que ele vai tirar do departamento técnico para dedicar ao gerenciamento da equipe. Porque o gerenciamento da equipe entra também o lado comercial, entra também o lado das discussões políticas com a FIA e com as outras equipes, e outro lado é o lado técnico. Se ele tiver staff suficiente, se ele teve tempo para criar, para introjetar na cabeça do seu staff todos os seus conceitos mecânicos, aerodinâmicos, eletrônicos, tudo bem. Agora, se você for ver no momento, no papel, quem sai na frente, eu acho que quem sai é a Mercedes. É definitivo? Não, não é definitivo. Mas a tarefa mais difícil está na mão da Ferrari. O Lito, que até já trabalhou, né, para revistas italianas, ele sabe, né, que toda temporada é crítica para a Ferrari, né, Lito? Porque a Ferrari ela pode estar por cima ou por baixo, mas se não entregar, vem paulada, né? Você reparou sobre o sobrenome dele, né? Não é japonês, como Cavalcante também não é. Somos dramáticos. Exatamente. E vai ser interessante ver o que vem da Ferrari, Bruno, porque acho que é uma mudança muito grande, inclusive, não só no que a Ferrari tinha em relação ao último ano, mas se você pensar em quase a última década inteira, né? Os últimos chefes de equipe da Ferrari vieram de departamentos de marketing ou vieram de outras empresas até, né? De patrocinadores. E se a gente até pensar, o próprio Domenicali antes, assim, ele não era um cara que vinha da área técnica, né, da Fórmula 1, né, ele entrou pela parte de comercial, né, pela parte comercial da Ferrari, e agora a gente tem um chefe de equipe puramente técnico na Ferrari, que é algo que não acontecia há muitas décadas lá em Maranello, né, então vai ser algo interessante, e não podemos deixar de esquecer que essa é a primeira temporada em que se estrutura a equipe pós-Marchione também, né, no comando geral da empresa, né, então Sim. assim, teve a troca ali no meio do ano, mas essa primeira temporada, vamos dizer assim, que é a que tem uma nova estrutura mesmo desde o começo. Então, assim, vamos dizer que é quase que uma organização completamente nova lá em Maranello, né, que acho que é curioso ver. E também, eu ainda coloco mais uma pimentinha. Queira ou não queira, a escolha da dupla de pilotos também é um pouco que vai contra o que a Ferrari vem feito há muitas décadas, porque a Ferrari normalmente ela sempre jogou muito segura na escolha de pilotos, né? Então ela ficou anos ali por exemplo, com Schumacher e Barrichello, porque era a dupla que dava certo. Depois entrou o Massa, e o Massa continuou muitos anos, mesmo às vezes sob críticas da imprensa italiana, mas porque tinha um encaixe ali com a equipe, Alonso. Depois você apostou em Vettel e Kimi Raikkonen, que queira ou não queira, era uma dupla cômoda para a Ferrari, né? E de repente agora eles resolvem, finalmente eu diria até, né, apostar num jovem talento feito dentro da academia da Ferrari, o que vai ser também muito curioso. Então, acho que é uma temporada que, para a Ferrari, de vida completamente nova, sem querer cair aqui no clichê, né?
mas é realmente algo muito novo e que vai ser interessante ver como é que vai ser o desenrolar disso. Sobre o Binotto, é sempre aquela história de o medo de você perder um grande diretor técnico e ganhar um mau chefe de equipe, né? Já que você falou, Lucas, sobre pilotos, né, a dinâmica de pilotos da Ferrari, que é um pouco diferente do que ela vem fazendo, eu quero saber uma pincelada rápida de vocês, começando por você, Lito. Como é que você vê, então, a dinâmica de Mercedes e Ferrari em termos de pilotos mesmo, né? Porque, por um lado, a Mercedes ela tem uma situação mais confortável para o Hamilton, né, enquanto atual campeão, que foi campeão nas últimas 2 temporadas, o cara que vive o auge da carreira dele, né, tá na crista da onda, ao lado de um Valtteri Bottas bastante pressionado até, né, pela temporada de 2018, e Ferrari com essa dinâmica aí, né, o Vettel que é um campeão que tenta até dar uma volta por cima depois de uma temporada um pouco complicada em 2018, ao lado de um jovem leão aí que tá querendo chegar com tudo na Ferrari. Lito, como é que você analisa então essa dinâmica dessas duas equipes? Eu acho que esse setor, esse aspecto de pilotos, tem muito a ver com aquela nossa resposta inicial, quando eu falei que a Mercedes estava com a planície verdejante pela frente e a Ferrari tinha que escalar o Everest. Um dos problemas que o Binotto vai ter é exatamente o convívio de um jovem piloto com tudo para provar, com tudo para mostrar, querendo se provar à altura de um tetracampeão que está ao lado dele. Então ele vai para cima, ele não está ali de maneira nenhuma para ser segundo piloto, ele está numa fase totalmente diferente do Kimi Raikkonen, ele está numa fase diferente, ele chega em posição diferente de como chegou o Rubinho para ser o segundo do Schumacher, como chegou o Massa para ser segundo do primeiro, na época ele não chegou, mas depois se tornou segundo do Alonso, porque quando ele chegou era o Raikkonen, aquela história. Então, são situações bem diferentes desses 4 pilotos. O Bottas, eu até acho que ele é muito melhor, ele teve uma temporada muito melhor do que os resultados dele foram no ano passado, mas ele não é sombra do Hamilton. E na hora que a equipe falar, amigo, joga para o time, está entendido. Ele vai jogar para o time ou então ele vai mudar de time, que eu acredito que possa acontecer de um jeito ou de outro. Mas o Leclerc não, o Leclerc é uma aposta. Agora, o Leclerc é uma aposta do Sérgio Marchionne. O Sérgio Marchionne era uma personalidade dominante. Então, ele bateu no peito e falou, vou botar aqui um jovem piloto e eu seguro todas as consequências. Eu domino o ambiente, e dominava mesmo. Só que agora, esse sapato foi feito sob medida para o pé dele. Só que não é o pé dele que vai calçar esse sapato. É o pé do Mattia Binotto. Então, isso cria essa incerteza quanto ao que vai acontecer com a Ferrari lá dentro. Eu espero muito, que a Ferrari não tenha esse tipo de problema e que a gente possa, enfim, ver uma luta equilibrada, uma luta par entre Ferrari e Mercedes. Mas você olhando esse aspecto, eu não sei se eu vou conseguir ter esse meu desejo satisfeito. Do lado da Ferrari, Bruno, eu acho que é aquela coisa. O Vettel, pior do que o que ele fez em 2018, eu acho difícil, se você olhar pela carreira do Vettel. Eu acho que ele tem tudo para fazer algo melhor. Foi, acho que se foi o melhor momento do Hamilton, foi o pior ou um dos piores do Vettel, né? Então, eu acho que eu só espero mais do Vettel. O Leclerc, eu acho que eu não espero ele chegar dando um calorzão no Vettel e tudo, mas acho que é um piloto que promete muito, é um talento que eu acho que aos poucos pode se aproximar. Vai ser curioso ver, inclusive, como que a Ferrari vai proteger ele, porque é lógico que vão acontecer erros. A gente não pode esquecer que é a segunda temporada dele na Fórmula 1, né? Sim. Então, assim, é uma aposta enorme da Ferrari. E vai ser curioso ver como é que a Ferrari aí vai trabalhar, então, com um piloto que, teoricamente, tem tudo para ser ali o líder ainda da equipe, com o Vettel, e um piloto que está chegando que tem tudo para ser o futuro da equipe, né? É isso aí. Então, para a gente continuar fazendo análise sobre as principais equipes da Fórmula 1, né, esse top 3 de equipes, uma das histórias que eu acho que são mais intrigantes nesse começo de 2019 é a parceria entre Red Bull e Honda, né? Porque a Honda veio até 2017 com uma parceria com a McLaren e depois que essa parceria acabou, a própria McLaren admitiu que ela estava um pouquinho iludida, né? Que ela tinha um trabalho a fazer no chassi maior do que ela imaginava naquela época. Então,
No caso da Red Bull, não dá para contestar essa capacidade que eles têm de fazer um bom chassi, de um carro que seja aerodinamicamente bastante eficaz, até porque ela terminou 2018 bem forte, né? Então, Lito, é difícil projetar resultados de fato, mas analisando o trabalho recente tanto de Red Bull quanto Honda, o que é realista projetar nesse começo de parceria? Olha, Bruno, eu acho ainda, como você falou, prematuro fazer quanto vai se aproximar, se vai se aproximar, se não vai se aproximar. A Honda ela chegou à Fórmula 1 achando que seria menos complicado, que esses motores híbridos, essas power units, não seriam o quebra-cabeças que acabaram se revelando. Então ela saiu bastante abalada. Mas ela teve uma evolução, isso não dá para se negar, uma evolução que foi disfarçada e até prejudicada pela arrogância da McLaren. Tem duas McLaren nesse processo. A Honda começou com a McLaren ainda sob a égide do Ron Dennis, a égide da arrogância, a égide do só tem um jeito certo, que é o meu jeito. Daí para frente, ela começou a mentir. Ela não se enganou, ela mentiu quanto à capacidade do chassi. Ela ficou do chassi do carro, da parte mecânica, da parte aerodinâmica. Ela sabia perfeitamente, basta você olhar minimamente, com um olhar minimamente detalhista para os acertos que a McLaren fazia, que você via que o ângulo da asa traseira era muito maior do que os outros carros. O carro não tinha um mínimo de aderência. E se você põe uma asa muito maior, amigo, quem vai pagar essa conta é teu motor. Aí mudou agora para o Zac Brown, teve-se a necessária queda na realidade, eles trouxeram de volta o Pat Fry, vamos ter outra McLaren, mas vamos ter também uma outra Red Bull, que é o assunto que nos prende aqui. Aí o que nós temos pela frente é um Adrian Newey trabalhando como trabalha o Adrian Newey. Se vocês prestaram atenção no carro novo, ele é magrinho, amigo. Aquilo ali é uma saia justa, ele não deixou espaço para nada. Se ele não deixou espaço para nada, é porque ele está confiando no motor, principalmente na capacidade de refrigeração daquele motor. Refrigeração significa maior arrasto aerodinâmico. Você precisa de mais ar entrando para o carro. E o ar é o inimigo do deslocamento do carro. Então, eu acho que há, sim, um clima otimista, acho que há uma possibilidade, um potencial de evolução da Red Bull. Quanto, amigo, vamos ter que esperar, e não vai ser na Austrália que nós vamos saber, não. O problema é que às vezes a gente fala em trabalho de médio a longo prazo e esse prazo não existe, né, Bruno? Então, assim, se a temporada 2019 é ruim, aí já começa aquela coisa de um jogar um pouco pro outro, e aí de novo amarga a relação, aí a Honda é capaz de começar a ficar cansada de ficar na Fórmula 1 apanhando, Red Bull também vai começar a criticar porque não consegue ter um motor decente. Então é aquela coisa assim, é tudo bonito quando é que nem quando contrata técnico de futebol e fala, fizemos um contrato de 3 anos para preparar não sei o quê, aí o cara perde o campeonato estadual e é demitido, né? Então assim, esse negócio de médio para longo prazo, sim, teoricamente seria, mas não pode ser terrível. Posso enfiar minha colher aí nessa sopa? Claro, para reforçar o argumento do Lucas, não nos esqueçamos que o Christian Horner está muito mais para Ron Dennis do que para Toto Wolff. Segue, Lucas. Não, exatamente. E a gente viu, inclusive, isso como a relação azedou com a Renault, né, Lito? Quando o Horner não teve dúvidas na hora de apontar as bazucas dele para a montadora que carregou não, mas que foi parceira deles durante vários títulos, né? Até patrocinadora, assim, né? Botava um monte de dinheiro ali também, né? Exatamente. Então, vai ser interessante, eu acho que, queira ou não queira, existia também uma situação ruim desde que a Renault voltou a ter uma equipe própria, né? Então, a Red Bull sempre olhava assim como se achando o patinho feio, né? Ali do grupo do Cisnes, vamos dizer assim. Então hoje talvez ela se enxergue como agora eu tenho uma montadora trabalhando só para mim, eles dizem que estão trabalhando muito próximos, o que lógico que ajuda, né? É equipe oficial, então
o próprio projeto do carro, você consegue trabalhar junto com o projeto do motor, isso tudo ajuda. Agora, carro, eu vou te ser bem sincero, Bruno e Lito, eu acho que carro, eu fico tranquilo em dizer que a Red Bull entrega. A grande dúvida é se a Honda entrega o motor, né? Lógico, eu concordo com o Lito que eu acho que ali na questão com a McLaren, com certeza o problema não era só o motor e em 2018 ficou claro isso, mas a Honda também a gente sabe que não está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, agora é esperar para ver nos testes, nas primeiras provas, qual foi essa evolução do motor Honda e ver esse casamento com a Red Bull, como é que vai funcionar. Agora, que eu não tenho dúvida que se começar muito mal, não demora nem meia temporada para saírem as críticas ali de um lado, do outro, nem que seja entre as linhas, né? Vai começar aquela cutucadinha, ali em Mônaco, quando começar a temporada europeia, já começa. Lucas já deu até prazo. Deu até prazo, Tá certo, é isso mesmo. Exatamente, porque a Honda não vai ter mais para onde se esconder, né? Porque a referência que ela tem é quase que imediata, né? O Verstappen fez, por exemplo, corridas muito fortes nessa segunda metade de campeonato de 2018, né? Então, a referência que fica é essa, mesmo que haja outros fatores aí que entram nisso tudo, né? Pessoal, correndo aqui então com o restante do grid, né? Vamos fazer uma análise geral então sobre o pelotão intermediário, né? Porque como o Lito até já mencionou, a McLaren vem reforçada para essa temporada, né? A McLaren tá tentando correr atrás ali de fazer o seu dever de casa e se recuperar. A gente tem uma Alfa Romeo agora, né? Eu ainda vou chamar de Sauber por um tempo, eu ainda vou cometer esse ato falho por algumas vezes, mas agora sim, Alfa Romeo... Você e o mundo. Eu e o mundo, né? Pois é, todo mundo ainda vai chamar de Sauber por um bom tempo. É um nome muito forte, cara, é um nome muito forte. Vai, desculpa te interromper. Não, é que não desaparece à toa, né? Não desaparece de uma hora para outra. Mas então a gente tem uma Renault também que tenta se reconstruir, né? Uma Renault que tenta dar mais um passo nessa consolidação dessa sua equipe de fábrica, uma Racing Point, né? Outra que eu vou chamar pelo nome errado por um tempo, vou chamar de Force India ainda por um tempo, mas temos aí uma Racing Point que agora está com uma injeção financeira de uma equipe que sempre soube fazer um arroz com feijão muito bem, né? Com os recursos que tinha ali, com os limões que tinha, ela fazia uma limonada até que saborosa. Então, Lito, como é que você vê esse pelotão intermediário com muitas equipes, né? É isso que eu não citei, a Haas também, que é uma equipe que fez um 2018 muito forte. Enfim, quem que você observa com atenção nesse começo de temporada para ver quem que vai fazer um trabalho legal? Olha, eu vejo primeiro como um pelotão o mais animado, é onde está realmente a disputa da Fórmula 1, é o mais saboroso para a gente acompanhar. E, sem dúvida, 3 equipes que você citou aí vão estar lá como protagonistas. A Racing India, ou Force Point, ou como você quiser. Ih, meu Deus, fui fazer brincadeira, acabei... Tá vendo como é difícil, a Racing Point, que é a herdeira da Force India. É um grupo muito homogêneo, muito, muito competente. Tem a Renault, queira ou não, é uma equipe de fábrica. Se alguém tiver a chance de se destacar desse pelotão, ficar ali numa zona cinzenta entre Red Bull e esse segundo pelotão, ainda não acho, ou ainda não estou convencido que a Red Bull vai se juntar ao grupo da frente, mas tem a chegada da Sauber virando Alfa, né, porque chega com gente muito forte, né, chega com apoios muito fortes, projetistas, dinheiro, motor, e agora ela queiram ou não, ela é uma marca preciosa para o grupo Fiat Chrysler, é uma marca preciosa para o coração italiano, Alfa Romeo, tudo isso motiva. Então, eu acho que vem. Haas, muito provavelmente. A Renault teve que apelar para protestos lá. Eu não vou discutir, tinha o direito de protestou, mas na pista ela não estava se equiparando à Haas, teve que apelar para isso. Então, são equipes que vêm num crescimento forte. Agora, eu espero mesmo, que McLaren e Williams tenham esse pulo, façam esse upgrade. Estou vendo mais jeito na McLaren. A McLaren trouxe de volta o Pat Fry, que é um engenheiro que pode não ter se dado bem na Ferrari, mas o histórico dele na McLaren é brilhante. Era ele fazendo os carros de um ano, vamos dizer, dos anos pares, o Paddy Lowe fazendo nos anos ímpares. Nessa época, a McLaren fazia um carro bom atrás do outro. Então,
sei lá, não se deu bem na Ferrari. A Ferrari é um ambiente latino, mais politizado, bem, às vezes ininteligível para o temperamento anglo-saxão. Então, sei lá, mas eu acho que o Pat Fry é um cara que tem chance de acertar. O James Key sai da Toro Rosso, vai para lá, é outro. Esse cara, vocês devem se lembrar disso, há 2 anos atrás, quando o Adrian Newey deu aquela meia retirada para fazer o Valkyria da Aston Martin, para fazer iates também de travessia ao mundo. O James Key era o sucessor dele, né? É um ótimo, excelente projetista. Então, acho que a McLaren está apostando nas coisas certas. E o Zac Brown, ele bateu na tecla certa. Ele falou no dia que ele entrou no boxe e perguntou a um engenheiro de motor o que tinha dado, por que tinha sido isso. Ele falou, eu não sei, isso aí é lá com o pessoal da aerodinâmica. Quer dizer, isso mostrou claramente que os departamentos de engenharia não estavam se comunicando entre si. Aí complicou, amigo. Então eu espero que a McLaren desse pulo. A Williams eu não tenho motivo, não tenho uma razão, a não ser a razão emotiva para dizer que, puxa, vamos lá, tomara que esteja lá. Não vejo elementos como os da McLaren para apostar numa recuperação. Só a paixão que a gente tem por uma equipe tão cara ao coração da gente. Eu acho que o Lito passou bem, acho que a McLaren está se mexendo. Acho que sempre, de novo, a gente vai ter alguma expectativa em volta da Renault para ver se eles se consolidam como líderes desse grupo, desse pelotão intermediário, né, de uma forma mais firme, né, ainda mais agora com um piloto do calibre do Ricciardo, né. E eu concordo com o Lito sobre a Williams, que é difícil ter alguma motivação, vamos dizer assim, racional para crer numa evolução da Williams, talvez em cima de que o projeto do ano passado era muito ruim e que eles sabem onde eles erraram, que foram um pouco audaciosos, não seria a palavra, mas eles foram um pouco agressivos, muito na questão das entradas de ar, né, da refrigeração do motor, e que aí depois nas corridas eles tinham que abrir o carro e aí isso deu muito problema aerodinâmico no carro. Não que seja só esse o problema da Williams, a gente sabe que o problema da Williams é muito maior, mas talvez para ela andar pelo menos uns passinhos, para entrar um pouco mais nesse pelotão intermediário, que realmente o ano passado, terrível, né? Mas eu acho que vai ser de novo, Brunelito, um ano muito legal de acompanhar assim, esse bolo aí, porque as equipes estão muito próximas e você vê que a maioria, pelo menos, né, a gente excluindo talvez a Williams de novo, mas a maioria tem alguma novidade, né, alguma coisa que nos faz crer numa evolução. Então, acho que na teoria, deve se manter uma disputa ali forte, principalmente nas brigas para entrar no Q3, as brigas para estar na pontuação nesse pilotão, o que é legal de acompanhar, né? É isso aí. E para fechar, então, o tópico de Fórmula 1, né, nós tivemos muitas mudanças de cockpit, né, tanto pilotos saindo de uma equipe indo para outras, como a chegada de uma safra muito forte, né, são 3 estreantes, dá para colocar 4 aí, né, dá para colocar o Giovinazzi aí, que ele não é teoricamente um estreante, né, mas dá para colocar ele nesse balaio também, que enfim, é uma safra, uma das mais fortes dos últimos anos, que chega à Fórmula 1 de uma vez. Então, Lito, sobre todas essas mudanças de cockpit, né, a gente já falou já sobre o Leclerc na Ferrari, né, já deu para dar uma pincelada sobre isso, mas qual transferência de piloto, qual novidade no grid você está mais curioso para ver, assim, qual que te intriga mais nessa altura do campeonato? Olha, logicamente, os pilotos novatos são brilhantes, excelentes, quem acompanhou a Fórmula 2, a Fórmula 3, quem acompanha, eu viciado que só acompanho desde o kart, são pilotos realmente brilhantes. Albon é brilhante, o George Russell é sensacional, pilotaço, Lando Norris perto. Eu, até agora, ainda não me convenci que ele está à altura nem do Albon, nem do George Russell, mas é um ótimo piloto, ótimo piloto. Agora, quem me chama mais atenção aí, na verdade, Kubica, sem dúvida, que a gente pode entrar como um reestreante. Sim. A gente não sabe quem é o Kubica que vem agora, mas é um cara com uma cabeça muito forte. Eu acho que esse cara pode ser um fator de renascimento da Williams. Pode, acho bem, pode. Não me cobrem depois, só estou admitindo a possibilidade.
E outro piloto que me chama muita atenção aí na transferência é o Gasly, que está sentado ao lado do Verstappen, e ele vem com a faca na mão. Ele e o Verstappen são amigos, mas são adversários, são duelantes desde o kart, e tem o mesmo estilo. Nota bem o estilo, não estou dizendo que ele tem a habilidade do Verstappen é estratosférica, não? Mas ele é muito habilidoso também, e ele vem para cima. Bruno, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu diria que nos últimos 2 anos, principalmente esse ano, talvez tenha sido uma das melhores renovações em termos de piloto da Fórmula 1, assim, em termos de qualidade dos pilotos que chegaram. A maioria disparada dos pilotos é piloto bom, assim, né, que chega, né? A gente não tá vendo piloto que a gente fala, pô, esse só entrou na Fórmula 1 por causa do dinheiro, por causa daquilo, por causa disso. Acho que então tá sendo uma renovação muito, muito boa para a Fórmula 1. De qualidade, né? De qualidade, mesmo os que não são estreantes, mas você vê, assim, pilotos que estão, como o Gasly e o Leclerc, que estão vindo de equipes médias e chegando em equipes grandes, a gente não deixa de ver isso como uma renovação, e uma renovação de qualidade também. Algumas características diferentes, né? A gente vê, por exemplo, um Gasly, um Verstappen, alguns pilotos assim que são um pouco mais agressivos, né? Não só dentro da pista, mas até fora, no jeito de ser. E outros pilotos, como por exemplo o Leclerc e o Russell, que você vê que são pilotos parece até mais maduros do que a idade, né? Aparentam uma idade até maior do que eles têm, né? Então, acho que vai ser muito curioso. Então, acho que o Kubica, como o Lito falou, é a grande interrogação. A gente não tem a mínima ideia de qual piloto vai estar andando, a gente não sabe o que ele é capaz de fazer, sinceramente. Acho que qualquer pessoa que chutar alguma coisa está sendo um pouco responsável com o público, porque a verdade é que ninguém sabe direito o que ele pode fazer. Mas eu estou muito ansioso por ver essa molecada na pista, de ver Leclerc, Gasly, de ver o Russell. Estou muito curioso para ver o Russell, o que ele vai fazer. Eu queria saber de vocês, então, sobre a Fórmula 2, né? E até trazendo para a parte principal do debate, o Sérgio Sete Câmara, né? Porque no ano passado a safra, né, a turma da Fórmula 2 estava muito forte, né? Você tinha aí esse trio aí que não coincidentemente subiu para a Fórmula 1 junto, mas agora o Sete Câmara chega à sua 3ª temporada na Fórmula 2, numa equipe que é reconhecidamente forte, né, na Dams. Lito, como é que você vê então a importância da temporada para o Sete Câmara, né? E como é que você vê então o desenho da temporada da Fórmula 2 por enquanto, com as vagas que já estão preenchidas? Olha, eu vejo uma temporada muito importante para o Sérgio, porque agora ele já está dentro da Fórmula 1. Ele é piloto de desenvolvimento, é piloto de simulador da McLaren, ele pode participar de testes. Vamos ver agora na Dams. A Dams é uma equipe muito mais de competição, o Jean-Paul Riot é um homem muito mais do amor às corridas. Agora, tem o Louis Delétraz. O Delétraz é excelente, é rápido, é experiente, também está numa equipe de Fórmula 1, a Haas, sabe? Não é uma equipe com toda a bagagem de uma McLaren. Não sei se ele vai ter o tempo de simulador, porque simulador de Fórmula 2 é uma coisa, simulador de Fórmula 1 é outra coisa muito mais completa, o piloto cresce muito mais. Então eu não sei se ele vai ter as mesmas horas de simulador do Sérgio, mas eu acho que esses 3 pilotos estão na briga ali pelo título, sim. Ô Lucas, a gente até no ano passado costumava falar, né, que era uma temporada muito importante para o Sete Câmara, né, 2018, porque ele seria medido contra essa turma muito forte aí, né, do Norris, do Albon, do Russell e tudo mais. Mas o ano passado acabou sendo até incomum, né, do ponto de vista de que o Sete Câmara ele saiu mais forte de 2018 do que ele entrou, mas os resultados não foram tão bons quanto ele mesmo gostaria, né? Ele não conseguiu ganhar a corrida, ele não conseguiu transferir alguns potenciais que ele mostrou na pista em resultados, né? Em 2019, Lucas, acho que aí sim, né? Acho que agora dá pra gente falar que é uma temporada mais decisiva, pensando em possibilidades de Fórmula 1, né? Não só por questão de superlicença, mas para realmente colocar aquele carimbo definitivo de que ele é um piloto que tem não só velocidade, mas também resultados, né? Acho que seria muito importante para ele ter o currículo mais forte, com vitórias, com protagonismo. Então,
Você acha que essa temporada de 2019 vai ser realmente decisiva para entender até onde o Sete Câmara vai chegar? Acho que a temporada de 2019 ela vai decidir, né? Acho que 2018 foi muito bom para mostrar que o Sete Câmara, sim, ele tem talento, ele é um bom piloto. Por isso que eu acho que ele saiu muito forte. Mas, como você falou, acho que tirando Macau, que ele andou bem, ele ainda precisa de um currículo mais recheado, sabe? Então, assim, acho que a temporada 2019 na Fórmula 2 vai ser importante, assim, para ele rechear um pouco mais esse currículo dele com vitórias e, se possível, o título, né? E sobre o grid da Fórmula 2 em geral, acho que o Lito fez uma análise perfeita. Eu só vou colocar aí mais um nomezinho que eu acho que, queira ou não queira, para o público, acho que é o que vai chamar mais atenção. Né? O nomezinho não, né? Ele tem um nomezão, né? Só tem nome. Que é um Por enquanto só tem nome. Por enquanto só tem. Mas ele, queira ou não queira, Lito, acho que é um piloto que acho que o público quer saber o que esse rapaz pode fazer, porque... Mas você já sabe o que esse rapaz pode fazer? Fala a verdade, ninguém sabe. Ninguém sabe, exatamente, porque foi uma temporada... Sabe qual é o que ajuda ele? Todd. Então, porque foi uma temporada 2018 muito maluca, acho que do Schumacher, né? Do Mick Schumacher, filho do Michael Schumacher. Você reparou que ele de repente começou a andar do nada? Então, a gente faz a conta... que ele começou a andar depois que o Nicolas Todd pegou ele? Próximo da metade da temporada, ele estava em 10º no campeonato, se não me engano. E aí, de repente, ele encaixou, né, uma sequência de vitórias incrível. E aí a gente compra pronto ou a gente abre o embrulho? Pois é. Então, essa por é isso que eu não estou... Peraí, só para esclarecer minha posição. Claro. Eu não estou dizendo que ele é ruim, não. Mas eu também não estou comprando que ele é tudo isso. Olha, não sei. Tudo bem. Tudo isso, eu acho que contribui para a expectativa da Fórmula 2. Vai ser um ano e tanto na Fórmula 2, galera. Para falar, então, para fechar essa parte de categorias de base, Lito, temos aí uma série de brasileiros aí que estão caminhando, né, rumo à Fórmula 1, que vão tomar passos importantes nas suas carreiras. Nessa hora que eu vou ser apedrejado. Vai, fala. Eita, vamos lá, então. Uma série de brasileiros, Lito, que tiveram resultados até que promissores em 2018 e estão dando seus passos ainda nas categorias de base. Tá. Enzo Fittipaldi, Caio Collet, Gianluca Petekoff, Felipe Drogovic, Pedro Piquet. Como é que você analisa esses pilotos e as suas Quem vocês escolheriam desses nomes aí? Fala, Luca. Um só? Um. Que batata quente, hein, Lito? Eu vou pegar a minha. Eu vou pegar a minha parte. Hoje eu apostaria no Collet. Eu também. Né? E Drogovic? Também. Eu acho o Drogovic um ótimo piloto e ele tá bem, vamos dizer assim, ele tá bem visto, né, na Europa, né? Mas eu acho que o Brasil tá muito bem servido com Drogovic, Collet, Enzo e Petekoff. Acho que são 4. Desses 4, acho que qualquer um tem condições de chegar na Fórmula 1. A minha ordem, quer dizer, desculpa, só para botar seria Drogovic, Collet, Fittipaldi e Petekoff. E Pedro. O Pedro eu não sei onde colocar. Mas, Lito, você até comecei a fazer a pergunta, você falou, você é apedrejado. Você tem alguma coisa aí para falar, Lito? O que é? Diga lá. É a tal história. Um nome que nem está aqui, está todo mundo falando, eu não consigo ver um futuro, que é o Pedro Fittipaldi. Não consigo ver futuro. O gerenciamento da carreira dele é estranho, né? Porque ele nem tem os pontos da superlicença e não está competindo em lugar nenhum há 2 anos, sei lá. Foi tudo... Você lembra que ele fez na Super Fórmula? Ele tomou um couro, ele tomou um segundo e mais, largou em último. E na corrida ele tomou uma volta, ele foi o único a tomar uma volta na corrida de 1 hora. Ele foi campeão na Fórmula Renault, uma categoria com 5 carros, na Fórmula Renault inglesa. Depois ele foi para a Fórmula 3 europeia, ele largava de 25º para trás. Aí ele passou para o World Series, ou Renault 3,5, o que for, era uma equipe... Ele corria contra o companheiro de equipe dele, o René Binder, que é fraquíssimo. O resto não tinha carro para vir junto.
ele foi campeão. E isso criou uma expectativa junto ao público brasileiro, que você fala nele, fala, não, vai para a Fórmula 1, vamos demitir o Grosjean, vamos demitir o Magnussen, e ele vai assumir o lugar. Ele não vai assumir o lugar. Primeiro, que ele não tem superlicença. Segundo, ele não está nem de longe pronto para uma Fórmula 2. Esse é um ponto que a gente até levantou aqui ao longo de 2018, né? Esse ano ele tá na Haas, inclusive eu nem coloquei ele na lista, porque ele não tem nada confirmado para esse ano, né? Em termos de pista, né? Em termos de competição. Não, simulador. Só de simulador. Então, e é difícil que ele tenha algum programa mais forte, porque exatamente a Haas precisa dele nos fins de semana, né? É o que o Lucas falou, pô, mas e correr? Correr de quê? Não tem a superlicença. Está sonhando com a Fórmula 1 e está fazendo o quê para chegar lá? Mas está tudo muito difícil de entender na carreira dele. Realmente é muito difícil ver hoje alguma chance do Pietro Fittipaldi estar no carro de Fórmula 1 em 2020. Eu não consigo ver, a não ser que amanhã tem um anúncio que ele vai correr de Fórmula 2 e aí chega no final do ano e ele conquista o título. Aí eu vou ser o primeiro a falar, parabéns, ó, o Pietro finalmente fez alguma coisa que pode dar a chance para ele estar na Fórmula 1, tudo. Mas hoje, cenário de fevereiro de 2019... para mim é um piloto que não tem chance nenhuma, e em conversas de bastidores eu já escuto que na verdade o interesse da Haas na verdade é de trabalhar o Pietro um pouco ambiente de Fórmula 1 para na verdade levá-lo para os Estados Unidos como se fosse assim para correr na Indy, como se fosse assim, a Haas fez esse piloto lá na Fórmula 1 e agora vamos colocar ele aqui no mercado americano e tudo. Que seria, na verdade, uma visão mais assim da Haas, que nem a Haas já não considera mesmo o piloto. Não. Agora, dessa meninada aí, eu acho realmente quem está mais bem posicionado é o Drogovic. O Collet até agora mostrou uma capacidade enorme, agora resta ver se ele vai levar toda essa capacidade dele da categoria de base para as categorias mais seletivas, né? Lito, para a gente então ir para a nossa reta final, qual outra categoria, né, qual assunto de outra categoria, ou qual categoria como um todo, você vai observar com mais atenção em 2019? Né? É difícil falar assim de forma rápida, né? Muito ampla a pergunta, mas o que mais te chama a atenção assim, das outras categorias que vale a pena ficar de olho? Eu gosto muito da Fórmula Indy, da IndyCar. Estava acompanhando esse treino de pré-temporada aí. E a surpresa, eu estava muito curioso para ver como seria o Félix Rosenqvist, que está agora na Ganassi, ao lado do pentacampeão, do grande nome, que é o Scott Dixon, e que a gente viu foi o Colton Herta. Infelizmente, para o lado brasileiro, o Hélio Casneves só participou para fazer coleta de dados, ter mais um carro para coletar mais dados para a Penske, que não vai correr o ano, vai correr em Indianápolis, né? E o Tony e o Matheus Leis, eles continuam naquele calvário que a equipe Foyt, né? No primeiro dia o Tony teve câmbio quebrado, quer dizer, aí não serve de nada a experiência que um piloto como ele pode trazer, porque a equipe, meu Deus, e o Leis é um talento enorme, não se nega, mas até que ponto um piloto talentoso sobrevive à mediocridade de uma equipe? É isso aí. Sobre a Indy, né, acho que um ponto que vai ganhar mais e mais força, né, quando chegar mais perto da ocasião é mais uma tentativa do Alonso nas 500 milhas de Indianápolis, né? Começam a surgir alguns detalhes já de como é que vai ser a operação da McLaren, né? Tava meio obscuro até então, né, que a McLaren falou que ia entrar com uma equipe própria, o Bob Fernley chegou lá para liderar o projeto, mas parece, né, um jornal, o Indy Star, né, o jornal de Indianápolis, já começou a dar alguns detalhes de que vai fazer, olha ela aí de novo, fazer uma parceria com a Carlin, né? Então vai ter ali uma colaboração maior para o Alonso tentar e vai ser uma história, né? Talvez não vai ter o mesmo furor, né, de 2017, quando foi uma novidade, mas ainda assim vai ser uma história bacana de se ver, né? Mas Carlin não é, Andretti. Vamos ver. Agora Alonso é Alonso. Tem que respeitar. E agora é um Alonso já com experiência de uma participação, né? Então vamos ver o que acontece. Agora é impressionante, né? Acompanhando a todos os treinos da pré-temporada, o que os locutores falaram de Alonso durante esse tempo, parecia que ele estava presente na pista. Ele é a grande figura do ano nos Estados Unidos, não há dúvida. E eu já para dar minha opinião aqui, Bruno, quem me acompanha sabe que eu sou um louco por endurance, né? Então eu coloco aqui então meu gosto pelo WEC 24 horas de Le Mans, que eu sempre acompanho, apesar de estar com alguns problemas aí por causa da Protótipos 1, não tá
talvez chamando tanto a atenção do público. E para quem gosta de endurance, eu chamo muito a atenção para a IMSA, que eu acho que é um campeonato que está cada vez mais legal, muito bom mesmo de acompanhar. A IMSA as 24 horas de Daytona que o Alonso participou fazem parte, né, fizeram parte do calendário, é o campeonato americano, né, de endurance. E é um campeonato hoje que tem participação de diversas montadoras, tanto na classe de protótipos quanto de GTs, e que é um campeonato que eu acho muito legal e que eu gosto de acompanhar bem de perto, né? E para quem gosta de duas rodas também, acho que a MotoGP esse ano tem... A gente pode fazer um programa depois só sobre isso, porque eu acho que a MotoGP tem algumas mudanças interessantes para 2019, então para quem curte, acho que vale a pena acompanhar de perto também. Legal, sem dúvida. Eu acho, olha, eu já fui muito mais apaixonado por endurance do que agora. O que está acontecendo na LMP1, aquela história de balance of performance, piloto prata, piloto bronze, tendo que pagar para botar, eu acho que isso está maculando muito o automobilismo em si. Mas, de fato, Le Mans eu já cobri 3 vezes pessoalmente, é um evento espetacular. Agora, vou te dizer uma coisa, nenhuma corrida no mundo se compara às 500 milhas de Indianápolis. Não considero a Fórmula Indy superior à Fórmula 1, nem mesmo equivalente à Fórmula 1, mas o espetáculo, a corrida, o evento em si, eu nunca vi um evento esportivo de um dia da dimensão de Indianápolis. Essa ainda tem que botar no currículo, né, Lucas? Essa a gente ainda não foi. Você já fez quantas, Lito, de cobertura em loco? 4. Eu trabalhei 2 anos na Fórmula Indy. Trabalhei na Green, trabalhei na Patrick. Olha, cara, Indianápolis não tem igual. Não tem igual. Você sabe que o campeonato da Indy, o campeonato em si, todas as outras provas dão um prejuízo. O que garante o lucro da empresa é a 500 milhas de Indianápolis, né? Agora, eles mantêm as outras provas porque tem que ter 33 carros por grid, tem que ter as equipes, coisa e tal. Agora, a dimensão do que é Indianápolis tem que ser vista, vivida e sentida. Pois é. A gente acompanhou, né? O Bruno foi para as últimas 3 24 horas de Le Mans, né, Bruno? 2. 3, né? 2. 2 últimas 24 horas de Le Mans, foi lá pelo Projeto Motor. Agora a gente precisa arrumar uma 500 milhas, né, Bruno? Pra gente completar a nossa tríplice coroa, né? Tá faltando. Aí vocês vão tendo... Olha, tem que ter essa experiência, tem que ter essa vivência, é maravilhoso. Então, beleza, pessoal. Vamos encerrando por aqui, então, mais uma edição do podcast do Projeto Motor. Lito, obrigado mais uma vez por você ter topado o nosso convite, por você ter batido um papo aqui com a gente. Mais uma vez, né, deixa aí o recado para o pessoal que quiser te acompanhar, que quiser seguir seu trabalho ao longo de 2019 para o seu podcast. Como é que o pessoal pode te seguir? Legal, olha, foi ótimo, foi um prazer, adorei conversar com vocês. Quando quiserem é só me chamar, estou aí, estou presente. Gosto muito do assunto, foi muito agradável esse momento aqui com vocês. Bom, para quem quiser acompanhar, meu podcast chama-se Podcast do Lito Cavalcante. Está no Spotify, está no Spreaker, está na Apple, está em tudo que é agregador por aí. Ou no meu site, que só existe para pendurar esse podcast, litocavalcante.com.br. Valeu, galera, foi ótimo, foi um prazer. A hora que vocês quiserem. Obrigado, Lito. Valeu, Lucas. Valeu pela parceria de sempre. Valeu, Lito, valeu, Bruno, e a gente se fala mais aí no Projeto Motor, no YouTube, no Twitter, nas redes sociais e lógico, nos textos lá do Projeto Motor. Um abraço. É isso aí, pessoal. Obrigado por vocês terem acompanhado mais essa edição do nosso podcast, né? Como até o Lucas falou, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no facebook.com/Projeto Motor, no Twitter e no Instagram, no @Projeto Motor, lá no projetomotor.com.br, e aproveite também para você se inscrever na nossa newsletter, né? A gente lançou esse recurso novo aí para você acompanhar nosso material. Então, acompanhe o Projeto Motor, porque agora sim a temporada começa, a gente vai voltando de vez. Então é isso, galera. Até a próxima edição do podcast do Projeto Motor. Um abraço e até mais.